O assunto é importante agora aqui na TMC, a gente vai conversar com o Dr. Alim Feres Neto, oftalmologista, e o assunto realmente é interessante, mas também causa preocupação. Os óculos de sol falsificados, que podem causar muitos danos à visão, alguns danos irreversíveis, infelizmente estão sendo comercializados, especialmente nos grandes centros urbanos, as grandes cidades aqui do Brasil, e realmente faz muito mal à saúde. Por conta disso, a gente vai então conversar com o doutor Alim Feres Neto. Doutor, muito obrigado por atender aqui a TMC. Rafael, a questão da proteção ultravioleta não depende tanto da lente ser escura ou ser clara, né? Então a gente tem óculos claros de grau e que tem proteção ultravioleta. E a gente tem óculos escuros comprados às vezes em qualquer lugar e que não tem essa proteção. E qual que é o risco disso, né? Porque quando o óculos ele é mais escuro, naturalmente a gente no escuro a nossa pupila abre para deixar mais luz entrar. É o que acontece à noite, por exemplo. Então imagina que você está abrindo a pupila de dia, entrando mais radiação ainda dentro do olho, que vai levar aí a diversos malefícios que a gente pode falar sobre isso. Interessante, né? E como que a pessoa pode fazer uma checagem, né? A pessoa que não é um especialista, está ali eventualmente querendo fazer uma compra, como que ela pode checar? Qual que é a melhor forma de fazer uma checagem para saber se aquele óculos é bom ou não é? Aí que tá, né? Porque os óculos eles têm que ter um selinho falando que tem proteção UVA e UVB, mas hoje em dia até isso pode ser falsificado. Então, o único jeito de fazer isso da forma correta é levando numa ótica onde eles têm um aparelhinho lá que consegue medir se tem filtro de radiação ou não. Em casa não tem como a gente saber. Entendi. Em relação às cores diferentes dos óculos, esse é um ponto que acho que é importante a gente passar para a nossa audiência. As cores não significam mais ou menos proteção, né? Tô certo, né? Tá certo, não é porque o óculos é mais escuro, ou ele é preto e o outro é vermelho ou amarelo, que eles não vão ter proteções iguais. Como eu falei no começo, mesmo óculos sem cor nenhuma, óculos de grau normais, eles podem hoje em dia ter proteção UVA e UVB. Entendi, doutor. Uma outra questão em relação às crianças, Tem algum tipo de recomendação para os pais envolvendo as crianças? Assim, eu acho que é super importante a gente lembrar da importância de óculos escuros em qualquer fase da vida, né? Criança, principalmente, tem o cristalino, que é a lente lá dentro do olho, 100% transparente ainda. Então, imagina que tudo que recebe de luz do sol vai bater lá na retina. E as doenças da retina, como degeneração macular relacionada à idade, por exemplo, só vão aparecer lá perto dos 70 anos de idade, mas estão relacionadas com a quantidade de exposição que você teve ao longo da vida inteira. Então, sim, a exposição que a gente tem quando criança, quando é a hora que a retina recebe mais luz, porque tudo está sendo passado pelo cristalino, é muito importante a gente proteger. Do mesmo modo que uma mãe não esquece de passar o protetor solar na criança quando vai para a praia, não pode esquecer dos óculos escuros, porque é o único lugar onde ela acaba não passando o protetor, né? Interessante, doutor. E essa é uma pergunta que eu vou te fazer agora, pode parecer um tanto quanto óbvia, mas me parece que é importante a gente ressaltar esse ponto, Sempre fazer a consulta a um especialista, portanto, nesse caso, a um oftalmologista, antes de fazer a compra de um óculos. Na verdade, um óculos escuros, sem grau, você pode ir num lugar de confiança e comprar, né? O médico não precisa prescrever isso. Mas sim, para uma prescrição de óculos é importante passar no médico oftalmologista. E se você pudesse passar para a gente algumas recomendações gerais para aquela pessoa que vai, enfim, tem ali, vai comprar algum tipo de óculos, quais são as recomendações que você poderia passar para a gente? Falando aí, primeiro em óculos de grau, Eu acho que é importante estar com uma receita atualizada, porque às vezes a gente recebe ligação de ótica, por exemplo, falando, seu paciente aqui chegou aqui com uma receita de 6 meses atrás ou de 1 ano atrás, posso fazer?
eu vou olhar o histórico, né? Vou ver, esse paciente aí está com o grau estável aí há bastante tempo, eu não vejo tanto problema, mas você garante a troca, né? Porque o que acontece, às vezes o nosso grau muda, então é importante estar com a refração atualizada quando a gente vai fazer isso. Além disso, ir num lugar de confiança, onde as medidas lá na ótica vão ser feitas da forma adequada, né? Porque tem que medir, principalmente no multifocal, por exemplo, em pessoas de mais idade, tem que medir as alturas da lente, tudo com óculos, com armação no rosto, a armação que a pessoa vai usar. Então, isso é super importante. Agora, com questão a óculos escuros, como eu falei, um lugar de confiança, confirma, já que está comprando num lugar, numa ótica, onde você vai poder medir ali se tem mesmo esse filtro VA e o VB. Doutor, uma pergunta aqui, quase que uma consulta ao vivo aqui na Transamérica, que agora é TMC. Eu tenho miopia, mas já faz um tempão que está mais ou menos estagnado. Tenho até que marcar uma consulta, vou fazer isso nesses próximos meses, nesse começo de ano. Mas faz muito tempo que eu não vou até um oftalmologista para ele avaliar se houve alguma mudança em relação à minha visão, né? Se aumentou ou não aumentou o grau. Nesse caso, mesmo estando estagnado há muito tempo, se eu for comprar um outro óculos, se eu eventualmente tiver com óculos riscado e precisar comprar um outro óculos, vale a pena eu ir numa consulta, mesmo sabendo que é estagnada a minha situação em relação à visão? Rafa, sabe o que é? Eu sempre falo que o menos importante na consulta oftalmológica é a gente medir o grau. Porque medir o grau você mede quando for, ou se você está com óculos aí que você sabe que tá bom, pede para o cara da ótica copiar e assim, não vai ter nenhum malefício permanente por isso. No máximo, se não tiver tão certinho, vai te dar uma tontura, uma dor de cabeça e só. Mas assim, doenças da retina, glaucoma, você tem alterações nos olhos, doenças que vão acontecendo, do mesmo modo que é importante a gente passar, depois de certa idade, num cardiologista todo ano, né, fazer diversos exames que a gente tem que fazer, depois dos 45 anos, tem que fazer endoscopia, sei lá, tem um monte de outras coisas. A consulta oftalmológica, a cada 1 ou 2 anos, é super importante para a gente prevenir doenças. Medir grau é uma coisa a mais que a gente faz na consulta. Essa é uma ótima resposta sua, porque a gente sempre faz aquele check-up anual, né? As pessoas marcam ali, vou fazer um check-up. E muitas vezes não marcam algumas especialidades, é o caso da oftalmologia. Então, para ficar claro, na sua análise, nessa última resposta, é bom marcar uma vez por ano, no máximo a cada 2 anos, e ir até o oftalmologista. Essa é a sua recomendação. Assim, quem usa óculos é interessante uma vez ao ano, né? Quem não usa e está ali na faixa entre os 16 e os 40 anos, a cada 2 anos é mais do que suficiente. Passou dos 40 anos, tem que ser uma vez por ano de novo, e crianças também uma vez por ano, porque ainda está desenvolvendo a visão. Tá certo. E no caso do idoso, ele também pode ir nessa periodicidade? Geralmente, a cada 1 ano é mais do que suficiente, a não ser em algumas pessoas que têm algumas outras alterações. Por exemplo, a pessoa com diabetes precisa passar mais frequentemente, geralmente a cada 6 meses. Pessoas que têm glaucoma, a gente precisa às vezes medir a pressão com mais frequência quando ela não está estável. Então, aí a cada 6 meses é o ideal. Mas isso aí é de pessoa para pessoa e de acordo com o oftalmologista dela que vai indicar aí qual que é a melhor frequência. Tá certo. A gente conversou então com o Dr. Halim Feres Neto aqui na TMC, Transamérica, que agora é TMC. Doutor, muito obrigado por nos atender e um bom 2026, boa virada de ano para o senhor. Para nós. Obrigado, Rafael. Obrigado, espectadores.